Estamos aqui na região central de Nanuco com o Dr. Hélio Ferreira, advogado criminalista responsável pelo caso do senhor Samuel Ferreira Guimarães, suspeito de praticar estupro de vulnerável contra a criança de 11 anos aqui na cidade de Nanuco. Dr. Hélio, boa tarde. Obviamente o senhor deve ter conversado com o suspeito. O que ele alegou na sua defesa? Boa tarde, meu caro repórter Walter, boa tarde a todos os ouvintes e assistentes do Radar do Vale. Realmente eu fui contactado, o fato ocorreu em tese na segunda-feira, na sexta-feira, dia 14, e na segunda-feira os parentes do meu constituído me contratou para estar acompanhando a situação jurídica do Samuel. Pois bem, meu caro repórter, pasmem, na própria segunda-feira eu estive na delegacia aqui dessa cidade, onde nós temos um delegado responsável, que é o doutor Lucas, me acessou. Eu tive acesso a todo o inquérito policial. Em momento algum, esse advogado que vos fala pode reclamar da lisura da investigação. Um questionamento que esse advogado exige e questiona é a questão da prisão. Porque o nosso ordenamento jurídico diz o seguinte, que a pessoa que responde um processo criminal, se não estiver colocando em risco a instrução processual, sendo primário de bons antecedentes, ele deve continuar em liberdade, até que, no final do inquérito, apure se ele é culpado ou se existem indícios de autoria para a decretação de uma prisão preventiva. Infelizmente, com todo o respeito que eu tenho às autoridades constituídas, eu achei de forma precipitada a prisão do Samuel. Fui contratado, estive na delegacia, sabendo que existia um mandado de prisão contra o meu cliente. Mesmo assim, ele quis apresentar. Por que ele quis apresentar? Porque ele julga, ele tem consciência de que ele é inocente. Primeiro, hoje eu estive na delegacia, estive com o Dr. Lucas, porque existem duas gravações de vídeo que em tese não leva a terra nenhuma. Não tem qualquer materialidade com relação ao suposto crime de estupro de vulnerável. Não existem. Tanto é que quando esse advogado apresentou o Samuel, o próprio Samuel, através da defesa, disponibilizou a fazer um exame pericial para comprovar que aquele material colhido na suposta cena criminosa não lhe pertence, não é dele. Primeiro raciocínio, se ele devesse, jamais ele iria fornecer um exame de DNA para confrontar com aquele material colhido. Até que prove o contrário, o meu cliente ele é totalmente inocente. Doutor, nós tivemos acesso ao boletim de ocorrências, registrado pela Polícia Militar na data dos fatos, 14 de junho de 2024. Nela, a criança narra que sofre abuso sexual desse seu cliente desde os 6 anos de idade. Hoje ele está com 11. Segundo a narrativa da criança, seu cliente pratica abusos sexuais contra ele desde que morava no bairro Getúlio Vargas, vulgarmente conhecido como Zaru. O senhor conversou com seu cliente, o que ele disse em sua defesa? Ele nega, meu caro repórter, de forma tranquila, de que ele nunca praticou qualquer ilícito com essa criança. Inclusive, na oitiva dele, na sexta-feira, quando ele foi apresentado, ele foi interrogado, ele dá a versão dele dos fatos, certo? Como ele, em tese, é tio do menor, ele dá situações para que o doutor delegado, titular do inquérito policial, prossiga nesta investigação
eu posso te garantir sem sombra de dúvida, vai ter surpresa. Por quê? Porque foram citados nomes de pessoas. Cabe agora quem? O delegado, que é titular do inquérito policial, para estar propiciando uma investigação de forma tranquila e transparente. Então eu posso te garantir, o meu cliente, até então, ele é inocente. E quando eu estive com o Samuel, ele falou: doutor, eu não tenho nada a ver com essa situação. Existem outras situações que vai ser ainda esclarecida pelas autoridades. Agora, o que deixa a gente às vezes chateado, Walter, é a questão às vezes da condução. Primeiro, eu tenho 33 anos que eu milito na área criminal. Hoje eu tenho eu estou chegando a 1.700 júris, Tribunal dos Júris. Eu trabalho em 6 estados da federação. Eu nunca vi conselho tutelar ir para a porta de delegacia. O conselho tutelar, ele tem o papel dele, que é importantíssimo, fundamental. Eu queria saber o que as conselheiras tutelar estavam fazendo, pressionando, questionando de porta de delegacia. Isso não é papel do conselho tutelar, de forma alguma, não é. Outra coisa, o Samuel, ele disponibilizou a prestar todo o esclarecimento. Vamos reportar. Em São Paulo, isso é um fato, que o dia que as pessoas tiver tempo disponibilizado para acessar lá no Google, Escola Base de São Paulo, um fato muito semelhante. Porque as armações que foram feitas para incriminar e depois de condenados, pessoas condenadas, pessoas que sofreram transtornos mentais, pessoas que foram mortas no cárcere, viu? As armações que supostas vítimas e parentes de vítimas armou para acabar com uma instituição educacional em São Paulo. Então eu faço um alerta aqui através do radar. Senhores ouvintes, antes de apontar o dedo para alguém, vá lá e pesquise Escola Base de São Paulo. Eu tenho certeza que a partir da hora que vocês ouvirem na íntegra todos os depoimentos das pessoas, das autoridades, antes de apontar o dedo que está fazendo hoje um lixamento moral com o meu cliente, vai repensar outras vezes nesse caso específico. Como disse antes, Walter, eu tenho 33 anos de advocacia criminal, eu trabalho com muita responsabilidade. Hoje no meu escritório eu tenho delegados já aposentados, eu tenho peritos. A gente tem uma advocacia investigativa, exatamente para nesses casos de muita dificuldade, tá tentando esclarecer da melhor forma possível. Agora imagine, ele cedeu o material genético dele, vai chegar o resultado. Eu tenho convicção de que vai ser negativo. E como vai ficar esse linchamento moral do meu cliente? Quem vai ser responsabilizado? É o que está acontecendo aqui hoje. Inclusive, adiantando já, apesar de ser segredo de justiça, eu não posso adentrar no mérito da ação, até a questão de responsabilidade por tratar de menor, a gente tem que resguardar determinadas situações. O Samuel hoje, amanhã, chegando esse resultado, como ficará essa investigação? Porque eu já fiz esse levantamento, está comprovado. As pessoas não vão ser ouvidas. Não estou aqui acusando ninguém. Mas circulou nos meios de comunicação, via internet, fotografia do meu cliente. E essa fotografia ela foi extraída de uma carteira de habilitação que um cidadão ligado à segurança pegou e forneceu para parentes da vítima para estar postando. Isso é muito grave.
O ano passado, nós tivemos, o retrasado, foge agora a memória, um linchamento físico de uma mulher no interior de São Paulo, porque divulgaram fotos na internet de que aquela mulher era sequestradora e enaltecedora menor. Foram mortas. Mas foi próximo de Santos, São Paulo, então, mais ou menos por aí. Olha o que está acontecendo com o meu cliente. Quer dizer, pessoal, as pessoas irresponsáveis postaram. Inclusive no dia da apresentação, eu levei o meu cliente para ser apresentado, eu não sei como, por quê, que aquelas pessoas do Conselho Tutelar estavam fazendo lá, porque ninguém sabia, até então, em tese ninguém sabia, de que Samuel seria apresentado para ser preso naquela data. Em relação a essa tese levantada pelo senhor de que supostamente, né, um servidor ligado à segurança pública extraiu uma foto do seu cliente e forneceu a parentes da vítima para expor seu cliente. Essa informação é de qual origem? O senhor tem alguma forma de comprovar isso aí? Sim. Tanto é que eu estou tomando as providências, não posso adiantar, mas eu posso te falar com todo o respeito que eu tenho à vossa pessoa, que o senhor vai divulgar em primeiras mãos. O radar do Vale vai divulgar em primeiras mãos, porque as pessoas, elas têm que ser responsabilizadas por os seus atos irresponsáveis. É muito grave você divulgar, fornecer algo que ainda está em apuração. É gravíssimo. E a gente vê quase todas as semanas nas redes sociais pessoas que eram suspeitas e lá no final conseguiu provar a sua inocência. Mas eu te pergunto, doutor, como que fica a família? Hoje nós temos duas famílias destruídas, que é a família da vítima, eu sinto muito pelo que aconteceu, não sei quem é o que fez, quem é o responsável, mas vai ser apurado, isso é em boas mãos, que é do doutor Lucas, e a família do acusado. Então hoje nós temos duas famílias destruídas. Isso é gravíssimo, não é gravíssimo. Ninguém é contra prender, ninguém é contra condenar, mas as coisas têm que tramitar com lisura, que o próprio processo exige. Doutor, a sua linha de defesa é de que seu cliente é inocente, certo? O senhor é um dos advogados mais experientes da região, do Vale do Mucuri, não só do Vale do Mucuri, como do Brasil, mais de 30 anos de carreira, né? O senhor já se deparou em vários casos, né? Homicídio, estupro, tráfico de drogas. No caso em tela, o senhor acha que essas pessoas que estão acusando o seu cliente tem algum motivo para profanar tais acusações tão graves contra o seu cliente, que é estupro de vulnerável contra a criança desde 6 anos de idade? Sim. É que alguns minutos atrás, eu disse que eu não posso estar adiantando, até mesmo porque esse processo corre em segredo de justiça. E hoje eu peticionei para a doutora juíza para ter acesso amplo e restrito de todas as provas indiciárias, né, que acusam ou em tese é suspeito do meu cliente. Eu posso te adiantar que de maneira muito tranquila, inclusive hoje, às 9h20 da manhã, eu estive no presídio, tornei conversar com o acusado, e ele está muito tranquilo, cara. Ele está muito tranquilo de que ele não tem nada a ver com a situação. Criaram um fato que desde os 6 anos, isso eu posso comprovar, que nessa época nem contato com esse menor ele não tinha contato. Criaram determinadas situações para incriminar o Samuel, acobertando outras pessoas, o que vai ficar provado no curso da investigação. Isso é tranquilo. Isso eu estou bem tranquilo em relação a isso aí, porque a conversa franca e honesta eu estive com o meu cliente, não só com o meu cliente, em outras pessoas, bem como familiares do Samuel. Está tranquilo. Então hoje eu ainda não fiz qualquer pedido de revogação de prisão. Por quê? Eu estou aguardando
a investigação para poder pedir o restabelecimento da liberdade do meu cliente. Muito bem, agradecer que o Dr. Hélio Ferreira de Souza, advogado criminalista, responsável pelo caso do senhor Samuel, acusado, não, suspeito, né, de estupro de vulnerável na cidade de Nanugas. Dr. Hélio, suas considerações finais? Primeiro, agradecer o Radar, agradecer pessoalmente o senhor, porque você, como repórter, você, como policial penal, você está ligado diretamente no sistema de segurança. E você é um cara muito responsável. Queria parabenizar e contar, disponibilizar a qualquer momento que o senhor precisar, ou qualquer outro órgão de comunicação, de esclarecimento. E dizer para essa população que ora aponta ao dedo para o meu cliente, que faça uma reflexão. As pessoas que não estão ligadas, que não têm conhecimento do fato, sabem por ouvir dizer e às vezes comentam porque alguém falou, reserve-se, cautela. Diz que caldo de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Então vamos primeiro aguardar as autoridades constituídas, titular da ação penal, que está investigando o fato, para lá no final ter um veredito. Então eu recomendo cautela, prudência e não aponte dedo para ninguém. Olha Maria Madalena, o que Cristo diz? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Nós estamos diante de um fato grave, gravíssimo, fato é grave. Mas antes de fazer qualquer julgamento, vamos ter cautela e vamos aguardar.